racional você esperar que um político corrupto passe leis anticorrupção? Eu quero que você tenha esse pensamento na sua cabeça enquanto a gente olha para o que está acontecendo no Brasil hoje. Tem várias iniciativas anticorrupção, tem várias iniciativas para salvar os caras da corrupção, e esse está sendo o foco agora. Então, teve lá a sessão, vamos discutir então o foro privilegiado, para reduzir isso, tirar o foro privilegiado, deixar só com a presidência, tirar foro de senador, de deputado federal, tal, que joga todo mundo para as primeiras instâncias e vai todo mundo para cadeia. Não foi ninguém. Porque assim, quem que são os caras que estão na comissão? Os corruptos. Então eles vão fazer essa comissão para então tirar a proteção legal deles? Não. E daí você tem outra alternativa. Bom, você tem lá as 10 medidas contra a corrupção, que viraram 18 medidas a favor da corrupção, colocaram um monte de bizarrices ali no meio que na verdade ajuda a corrupção, e começaram a fazer, não, muda o relatório, blá, 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 daí teve um relatório que volta as 10 medidas, para voltar, não voltar ao original, tira essas coisas aqui. E o que os partidos começaram a fazer? Tirar da comissão os deputados que eram a favor das 10 medidas e colocar deputados que são contra. Por quê? Porque os líderes dos partidos são contra as 10 medidas contra a corrupção. Porque, por que eles seriam a favor? Mesmo? Por quê? Por que seria racional esperar isso deles? Porque assim, a gente tem um sistema de lei muito curioso. Eu passei essa última semana agora estudando vários sistemas de lei diferentes, sistemas de lei sem Estado. E quando você passa tanto tempo estudando sistemas de lei sem Estado, você volta para o nosso e você percebe que o nosso sistema de lei é bem idiotinha. Porque é assim, olha, a gente vai eleger uns caras em que basicamente, no processo de eleição, que basicamente que a gente garante que a gente vai eleger os piores. Depois a gente dá todo o poder de fazer lei para eles, e eles vão decidir como eles vão ser caçados, como eles vão ser perseguidos, em caso deles serem corruptos. E daí a gente espera de que algum jeito mágico isso dê certo. A gente pensa, não, pera. A gente vai dar todo o poder para os piores caras da nossa sociedade e esperar que isso dê muito certo. Mesmo. Mesmo. É engraçado. Depois de um tempo você começa a achar engraçado. Mas é o que a gente tem. E do outro lado você tem agora o grande foco de Brasília é o acordão para salvar todo mundo. De algum jeito. Não é porque o impeachment foi... porque assim, o impeachment não aconteceu por dó do povo brasileiro, porque acharam que o Brasil não quer a Dilma, então vamos tirar. Não. Foi porque se tornou viável colocar o Michel Temer na presidência e era mais conveniente ao status quo Michel Temer do que a Dilma Rousseff. Então a Dilma Rousseff foi removida. E o Temer está agora sendo o chefe operador para afundar a Lava Jato. Isso é um fato simples de se constatar, porque é ele que está puxando também PEC da leniência, não é PEC, medida da leniência lá para salvar as empresas, estão querendo fazer anistia, certo? Não é sem consentimento dele. Não é sem consentimento do cara que fez o acordão com ele para ser o presidente da Câmara dos Deputados. Não é sem consentimento do nosso presidente do Senado e ex-ministro da Justiça, cujo codinome na planilha do Odebrecht era Justiça, Renan Calheiros. Não é sem consentimento deles. Eles estão agora focando os trabalhos deles em afundar as 10 medidas da corrupção, contra a corrupção, afundar o negócio do foro privilegiado, passar a anistia do Caixa 2 e passar os acordos de leniência para as empresas e, no geral, tentar facilitar a vida deles. Esse é o foco deles. E por que não deveria ser? Por que eles deveriam se importar com a crise financeira agora no Brasil? Mesmo. Se faça essa pergunta, ok? Você vai para cadeia. A sua família pode ir para cadeia. E você vai para cadeia mais ou menos para sempre. Por que você ia se preocupar com os outros? Mesmo. Por que você ia... Tá bom, a dívida brasileira tá explodindo. Tem que fazer a reforma da Previdência. Burocracia... E daí? Não é relevante para eles. Eu duvido que isso seja um tópico que agora tá tão importante para eles, porque eles estão percebendo, e agora a gente tem duas corridas, né? Porque os caras estão com uma corrida para se salvar, né? Os políticos estão com uma corrida para se salvar, e como resposta a isso, a Polícia Federal e os Ministérios Públicos o Ministério Público, o MPF e tal, e os estaduais estão tudo se juntando para caçar os caras. Fala, bom, então vocês vão correr para fugir, a gente vai correr então mais para pegar vocês. Antes a gente tá vindo com calma,
mas agora a gente vai com uma dedicação maior. Então agora o foco está nisso. Não está em economia, não está em emprego, não está em nada. Tem uma solução. Porque assim, tem uma solução. E ela está na tua cara de como resolver esse problema. Porque assim, você pode erguer uma nova legislatura e daí esses caras agora atuais vão pra cadeia e você pode colocar uma nova legislatura lá que talvez faça algumas coisas pra ferrar os adversários e tudo mais. Mas esse problema vai se repetir daqui a uns 20 ou 30 anos. Ok? Não tem exatamente muito como você mudar esse jogo de incentivos. Porque não existe incentivo pra lei boa ser produzida. Para pra pensar assim. Eles têm fundamentalmente 3 funções. Ok? Eles têm a função de lei. Qual que é a função da lei? A função da lei é a proteção dos indivíduos, regulamentação e organização da justiça. Como nós vamos nos defender, o que vai acontecer se eu for agredido, é a proteção de propriedade do indivíduo. Isso é a lei. Segunda função deles é mandar na sua vida. Que é, por exemplo, a lei de não pode ter sal na mesa, que daí o cara do restaurante foi lá e pendurou o sal, que eu achei lindo. Certo? Essa é uma das funções deles, dizer como você vai viver a sua vida, senão você vai pagar uma multa ou ser preso. E a terceira função deles é decidir como você vai dar dinheiro para eles, como por exemplo, Copas, Olimpíadas, o Fundo de Financiamento da Democracia. Minha nossa senhora, aquilo foi uma coisa ridícula. Então assim, se eles fornecerem lei ou boa ou ruim, não realmente importa, porque digamos que a gente tenha 50 mil homicídios por ano no Brasil, como a gente tem, o que dá uma taxa aí de 25 homicídios por 100 mil, o que é uma taxa 2,5 vezes maior do que a Islândia medieval, com a lei privatizada, que era efetivamente mais ou menos um anarquismo. Durante a sua época mais sanguinária, a taxa de mortalidade deles era 10 para 100 mil. A nossa é 25 para 100 mil. Então assim, digamos que a gente tenha 50 mil homicídios por ano. Importa. Importa para os juízes. Importa para os legisladores. Vai objetivamente fazer alguma diferença na vida deles? Não. Então por que eles se preocupariam com isso? Ou, tá tendo muito assalto. E daí? A preocupação deles vai ser, uns bons tanto, em cuidar da sua vida e, na maior parte, pegar o seu dinheiro. E é o que a gente está verificando hoje. A solução é simples. Privatiza. Assim como a Petrobras, o Correio, a Vale, que já foi privatizada. A solução para isso é privatizar. Não existe hoje no nosso sistema nenhum motivo válido, racional, para você imaginar de por que a lei deveria funcionar. Não existe. No máximo assim, os políticos realmente deveriam ser pessoas legais e altruístas e fazer isso. Eles ganham alguma coisa fazendo isso? Não. Então por que você esperaria que eles fizessem isso? Mesmo, honestamente, se fosse essa pergunta. Por que você tem algum motivo qualquer na sua cabeça para imaginar que lei boa seria produzida pelos políticos? Não existe. Não existe nenhum. A solução é a privatização do sistema de justiça. Aí você vai falar, Rafael, isso é uma ideia radical pra caramba. É uma ideia mais radical do que imaginar que esse sistema vai funcionar? Porque assim, eu tô pedindo que você compare, ok? Compare. Tenha na sua cabeça assim o Renan Calheiros como ministro da Justiça. Você realmente acha que a iniciativa privada é incapaz de produzir uma coisa melhor do que isso? É isso que você tem que dizer pra mim, ok? A iniciativa privada é incapaz de formar alguma coisa melhor do que o STF atual, Michel Temer presidente, Renan Calheiros presidente do Senado. Você realmente acredita nisso? Ok? Eu não tô nem tentando começar a dizer como é que vai ser esse sistema, eu posso citar exemplos, eu quero fazer uma série sobre isso no futuro, vou dar uma palestra sobre isso no sábado. Agora sim, esse é o básico raciocínio que você tem que ter na sua cabeça. Não existe nenhum motivo para a justiça e a lei atual funcionar, e por isso ela não funciona. Existe um incentivo racional gigantesco para que os políticos tomem o máximo possível do seu dinheiro. E é exatamente o que você verifica. Eles passam a enorme maior parte do tempo fazendo isso e não tentando te proteger. Se você privatiza a justiça, eles têm um incentivo enorme para te proteger e eles não podem pegar o seu dinheiro porque você jamais aceitaria isso de uma empresa privada.
E só pra encerrar, isso é uma coisa engraçada de como a gente considera a iniciativa privada e a iniciativa pública. A gente não cobra da iniciativa pública o que a gente cobraria da iniciativa privada. Porque assim, se a iniciativa privada, se a justiça fosse privatizada e a gente tivesse acabado com um sistema que é Michel Temer presidente, Renan Calheiros presidente do Senado, e os caras estão tentando fazer isso, a gente acharia um absurdo completo e falaria que isso tem que ser estatizado imediatamente, porque isso é ridículo e uma falha do capitalismo, uau, isso é o prova do colapso da sociedade. Aí quando a justiça estatal vem e produz isso, o STF, a gente olha e fala, pois é, né? Tem que entender que a democracia, entendeu? Você vê, é incrível o nível de dissonância cognitiva que as pessoas têm em relação a isso. Se eu pudesse privatizar uma coisa hoje, seria a justiça. Não seria a Petrobras. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.